nasci em meio ao cultivo do café, mas foi aqui, às margens da estrada de ferro, que eu cresci e me tornei a menina dos olhos, o coração de São Paulo. Eu sou uma mistura de todos os povos, todos. Por essa diversidade toda, eu sempre fui chamada de cosmopolita, e eu gosto disso. Me tornei universitária. Aliás, sou até hoje. Sempre tive uma vida boêmia, badalada. Nas últimas décadas, abri minhas portas para muita gente que não se encaixava onde estava. Aliás, eles pintam o meu coração com seu arco-íris. Eu sou de todos os credos e religiões. Eu acredito na diversidade. Criei filhos famosos que foram parar na televisão, no cinema, no rádio e até mesmo no espaço. Ah, o espaço! Quem olha lá de cima nem me vê, pareço pequena, mas eu sou uma grande potência. Digamos que eu seja uma jovem senhora. Jovem porque tenho muito caminho pela frente. Senhora porque tenho muita história para contar. Você só consegue desempenhar um papel bom na sociedade, no atual presente, seja ele 2000, 2015, 2030, se você conhecer o passado, que te deixou com livre-arbítrio para fazer o que você faz hoje. Aquela ali é a nossa Carlota. Dá lá pro Rock. Primeiro de tudo, a gente tinha boate, que não era uma boate gay. No início, não era uma boate gay, porque ela nem abriria. Então a gente caçava e atuava como seres humanos. No ritual, na dança do acasalamento, você tinha que investir tudo. E qual é o primeiro sentido da nossa formação? O mais primitivo de todos. É o olfato. Estava todo mundo fumando e você identificava o perfume que a pessoa usava, se ela te interessava. Era todo mundo fumando, vocês não sabem disso? Todo mundo fumava numa boate negra, fechada e pintada de preto. Ai, fecharam? A nossa? Ai, gente, não tem mais nada. Inauguramos dia 1º de novembro de 95. Ficamos até o dia 31 de dezembro, que íamos fazer o Réveillon. Então, 2 meses. O primeiro bar que eu fui, na verdade, foi o Anexos. Lá eu comecei fiz alguns amigos e de lá eu comecei a frequentar as outras boates. E nenhuma dessas boates era a Como Somos na época, né, que existia aqui na cidade. Era a boate da Tina, era numa casa, era assim, bem primitivo, eu vou dizer. Era aqui, ó. Aqui. 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 É um nome extraordinário, né? Como somos, cromossomos, como muita gente dizia. Eu lembro até que eu corrigi, é como somos. Mas hoje, pensando mais inteligentemente, mais profundamente, olha que maravilhoso. Como somos cromossomicamente, é assim que é a pegada. É talvez a mais inteligente e genial coisa que ocorreu em Bauru, foi o nome disso. E lá o DJ tinha um certo momento na pista que era uma abertura de pista onde todas as pessoas, né, todas as aspirantes a travestis na época, ou do jeito que o pessoal se sentia bem, eles se reuniam no centro da pista para dançar. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu já fazia teatro na época e começou a dar aquela pontadinha, né? Ai, puta, eu queria estar lá, eu queria estar lá naquele meio, porque era muito divertido. E a cultura nossa, naquela época, toda gay deveria se montar pelo menos uma vez para ver como que fica. Eu, Paulo, a Loreta, o Paulo que ganhou. Sim. Aqui, ó. Aí eu me montei de drag a primeira vez para fazer esse concurso e eu ganhei. Então a noite era mágica, literalmente, porque as pessoas que outrora
se escondiam nos seus apartamentos, fazendo suas festinhas com seus amigos, encontraram nesse lugar uma maneira de se divertir. E se eles estivessem sendo expostos de uma tal forma, né, eles se sentiam importantes. A dificuldade fazia você sentir a conquista. Você já pensou como era? Vocês conseguem imaginar quando um cara aceitava e chamava o outro para o carro? O jeito que esse carro saía? Sem um lugar definido para ir, os dois caras se sentindo numa experiência nova. Era diferente de você estar... Hoje a gente pode ver tudo, né? Tem o Google, que é uma divindade hoje. Você entra nos programas, nos X-vídeos da vida, você pode procurar tudo. Mas naquela época era uma coisa absolutamente única, era rara. Você se sentia um privilegiado, você achava que você estava fazendo uma coisa, só você na cidade estava nessa situação. No laboratório de teatro me deram uma pegada ali, um amigo, eu já tinha namorado, já tinha perdido a virgindade com a minha amiga, que também fez psicologia, e de repente eu simplesmente vivi o momento. Porque eu cheguei e namorei. Meu pai falou, o que é isso? Eu falei, meu namorado. O quê? Você não é homem? Eu falei, precisa ser homem pra caralho pra estar te falando isso. Acabou. Meu problema foi um único diálogo com meu pai. E minha mãe nervosa comprando de prato porque ela achou que aquilo pudesse inflamar. Não tem como quando você se coloca dessa forma. Eu não escolhi, eu simplesmente não ligo para o gênero, eu ligo para o gênio da pessoa. Eu cheguei na porta dessa boate que eu tô aqui na frente. Um amigo falou que poderia me liberar depois das 3 da manhã só para eu poder ver os shows. E eu entrei dentro dessa balada e vi o show, fiquei encantada. Aí até as primeiras vezes, assim, foi bacana, mas eu fiquei arrependida porque eu fiquei muito feia. A maquiagem não ficou legal, nada, era muito magra. E aí, com 17 anos, nasceu a Jerry, bem escondida, porque não pode entrar em balada. Mas eu escondi, tipo, não contava a minha idade pra ninguém. E eu comecei a me montar com 17 anos. Eu brincava de boneca com a minha amiga, com a vizinha do lado. Eu lembro que a minha primeira boneca que eu tive era uma cabeça de uma boneca colocada num pau. Sério, foi muito legal. Tipo, eu sempre gostei do que eu sou. Então, pra mim, não tenho problema com nada. Quando a gente começa a mostrar o que a gente é, eu nunca neguei pra ninguém. Eu acho que pra mim foi mais fácil isso. Quando alguém tocava no assunto de eu ser homossexual, gay, alguma coisa, eu falava, sou e aí. Fora do palco eu sou uma figura meio introvertida. Só que aquilo lá começou a me chamar atenção, até que um dia eu pedi para uma diretora, minha primeira diretora de teatro, que ela me emprestasse uma roupa, me cedesse um figurino e eu fiz a minha primeira produção. E entrei na boate, montada, ninguém reconhece a gente, né, quando você se monta pela primeira vez. Como não tinha tanto essas coisas de caricato, todo mundo partia para a linha top. Ah, então você vai fazer show, você tem que ser top. Tá, tudo bem, fui ser top também, do meu jeito. Fiz, apesar de ter muito essa minha veia cômica gritar demais. Mas era engraçado quando eu fazia show. Quando eu tava fazendo show, eu era Bruna Braga maravilhosa. Quando eu tirava a roupa e ia pra boate dançar, eu era travesti da rua. Acho que é meio relativo. Quer café? Agora tomar um cafezinho, ficou bom, né? Teste. Ai, meu Deus. Calma, gente. Muita calma nessa hora. É muito fácil o ser humano olhar pra um travesti e falar assim, Alice, você tem uma vida boa. Mentira. Ninguém sabe o tanto que você passa, o que você vai passar pra ganhar e ter um padrão de vida que você tem hoje. Que você possa comprar o que você deseja. Hoje a gente vai pro centro, vai pra um shopping, vai pra um restaurante. Claro que sempre vai ter um que vai olhar. Mas independente de ser aqui ou qualquer lugar que você esteja, todo mundo vai olhar. Porque às vezes a sua bolsa é mais cara do que da menina que tá rindo da sua cara. O seu sapato é melhor do que o dela. O cabelo seu é muito melhor do que o dela. Você acha que ela não vai apontar e falar que você é travesti? Amor, desculpa, o marido dela tá olhando pra você. É fato. Uma frase que me marcou há muito tempo, né?
que passou um cara, gritou assim, é preto, não é branco. Aí olhou pra minha cara e falou assim, seu futuro tá na bunda. Ai, que babado. Verdade, porque ele não sabia. Aí quando eu virava pro povo, assim, de costas, eu escutava um zum, zum, comentário. Não é. Eu virava pra frente, aí eu escutava assim, não, é mulher lá, tá vendo? Não sei o que, deve ser sapatão, alguma coisa assim. Então eu escutava sempre isso. Ainda trabalho um pouco na rua. Eu fui pra rua com 15 anos. Só que minha família não sabia, eu ia escondido. Aí depois com 20 eu fui morar sozinha, aí eu abri o jogo pra todo mundo que eu ficava na rua. É engraçado que a gente não se olha. E a gente lá tomava banho, todo mundo de porta aberta, mas o primeiro dia que eu vi aquele monte de travesti, uma mais linda que a outra, peitão, bundão, corpão e o pênis. Aquilo me chocou. Só que eu esqueci que eu era igual. Entendeu? Porque você tem a visão da mulher, mas com roupa. Ai, deixa eu ver. Muitos anos, hein? Eu te falei que eu tenho 55 anos, falei pra você, né? Então, faz começou com tempo. quanto? Mas eu fiquei muito tempo. Eu comecei com Rua Mês 24 anos. Você tinha 24 anos. E fui fazer programa. Eu estudei, meu pai pagou estudo pra mim, tudo. Eu namorava, sabe assim, de gay mesmo. Mas travesti com 20 e poucos anos. Comecei a tomar hormônio. É que você Porque eu foi morava pra em rua. sítio, então o sítio não tinha como você saber. Quando eu vi, a primeira que eu vi foi a Roberta Close. Eu pensei, quero botar um peito também. Eu comecei a tomar hormônio escondidinho e fui indo. Aí saí de casa e já parei de estudar. No entanto, eu estudei bastante, quase me formei até. A gente que chegava nova, quando eu comecei a ir pra lá, eu ia assim, eu fingia que ia pra escola pra minha família e pegava o ônibus, parava na Rui Barbosa e ficava com as meninas, né? Com as mais velhas, tudo assim. Então, sempre a novinha, o pessoal corria, fazia alguma coisa assim, mas tinha que batizar, dizia que ia jogar lá no Lago do Jacaré mesmo. Olha que maldade. E não deixavam a gente beber água, que tinha um bebedouro na Praça Barbosa, que disse que se a gente bebesse água, não parava de ir mais. Que babado. Que viciava, tinha, ó, não toma água da Rui Barbosa, senão você não para mais de vir aqui. E era verdade, porque eu bebi e nunca mais saí dali. até virar Batista. Meu primeiro lugar foi na Praça Rio Barbosa, escondida das bichas que eu morria de medo. Porque ficava todo mundo ali, então era uma concentração de meninas ali. Então a gente acabava fazendo o programa e as meninas trabalhavam na quadra de baixo, na Ezequiel. Então, bem ou mal, acabava atrapalhando. Foi ali que eu comecei. Acho que Bauru, hoje em dia, é uma cidade excelente para travestis viver. Você pode ver que não tem tanta índice de travestis, de gays, de nada, que são mortos, são assaltados, são agredidos à toa. Igual a gente olha nas capitais de São Paulo, no Rio de Janeiro, que você pode sair e levar um tiro. Então eu falo pra você que aqui em Bauru, pra travestis, pras transexuais, é uma ótima cidade pra você viver. Eu nasci aqui, eu não saio daqui. Eu amo essa cidade. E eu dei até aula, sabia? Dei aula no Mobral. Eu estudei tanto que eu dei até aula. Quem estudava da primeira à quarta série, a quinta série, poderia dar aula para os velhinhos de Mobral, sabia? Que não sabia escrever. Eu dei aula 2 anos. Eu falei, o quê? Não, chega, vou. E eu, quando eu ia com amigas minhas procurar emprego, eu ia porque eu andava muito com mulheres, sempre andei muito com as minhas amigas de escola. E eu ia levar currículo com elas, né? Aí depois que eu ia fazer entrevista, tudo que eles achavam, até então que eu era menina também, que tava no meio delas, aí colocavam, depois que eu começava a conversar, falar sobre mim, tudo, né? Que eu dava documento, meu, né? Eles colocavam no currículo observação atrás, travesti. Eu via na minha cara. Então aí ali eu já desistia. Então aí eu fui desistindo, né? E era o que eu sempre queria ser. Eu sempre me identifiquei feminina, então. Quando eu era criança, eu não tinha noção do que era ser gay, do que era ser trans. Eu me vejo com pensamentos femininos desde os 6 anos, 5 anos. Eu gostava de coisas de mulher, mas eu não sabia o porquê daquilo. Eu tinha que esconder da sociedade a minha sexualidade, porque eu não tinha dentro de casa, minha mãe também não sabia. Eu não tinha a quem recorrer, então a gente tinha que esconder. É porque a gente, quando virava travesti, a gente tinha que ir pra rua, né? Você Porque ia ganhar tiro como? Você ia tentar emprego, não conseguia. Não. Então, ou você tinha que ser gayzinha, ou travesti, ou travesti. trans é rua. Rua, não existe. Era assim. Verdade. Né? Você podia ter estudado, que nem eu estudei, tudo assim, mas não adiantava. Se você era uma trans, você era um lixo,
você é excluída, você é prostituta, você é drogada, e eles fazem um rótulo para todas. Comecei como drag e para arrumar um trabalho era muito difícil, porque eu era drag e depois eu virei trans. Eu virei trans com 17 anos também, 17 para 18, comecei a tomar hormônio. Na verdade, eu só tive carteira assinada depois que eu assumi a minha transexualidade. E desde do primeiro eu lembro que eu chorei muito, porque quando eu era indefinido, né, quando eu era um menininho, todo afeminado e tal, as pessoas não entendiam e não me davam essa oportunidade. Eu escolhi ser Giovana e as pessoas às vezes não deixavam isso por preconceito, por mero preconceito, porque não me importa o nome que eu tenha. O que importa é o meu trabalho, é a minha função ali dentro daquela empresa. Eu, além de drag, sou trans. Eu comecei a sair de mulher na rua com 21 anos. E eu tinha os meus próprios preconceitos e os meus próprios tabus. Eu tinha medo de sair na rua com um brinco de argola, um brinco maior, e as pessoas me apontarem: ai, o menino de brinco, o menino de batom. Hoje, as trans, elas começam, tem famílias que já aceitam a transexualidade de criança. Acho que o que a gente vem percebendo, né, nos últimos tempos, graças ao movimento LGBT e graças à visibilidade cada vez maior, né, de pessoas trans, e isso acho que nos últimos 10 anos, né, e visibilidade não só de adultos trans, mas também de alguns adolescentes, né, e algumas crianças que acabaram aparecendo na mídia, né, é que existem pessoas, né, que se identificam com gênero diferente daquele atribuído ao nascimento. Essas pessoas existem, isso é um ponto. É lógico, o preconceito rola, mas a maioria das vezes a gente consegue quebrar o preconceito na hora que a gente mostra a nossa postura, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, e mostra que ser trans não é nada demais. Quem tem um gay dentro da família, que ama esse gay, sabe que ele nasceu assim, que não foi frescura. As pessoas falam que é fogo no cu. Tem fogo no cu para várias outras coisas, mas para isso não. Ah, porque é gay. Mas, poxa vida, gay que faz o seu cabelo, tem um gay ali que é seu maquiador, que é seu amigo, tem um gay que é um enfermeiro, que se você ficar doente, o gay vai cuidar de você, vai limpar a sua bunda como vai limpar de qualquer outra pessoa. Então é isso que as pessoas esquecem, sabe? Que os gays estão ali como qualquer um na sociedade. Hoje em dia, para mim, assim, depende de como cada um se identifica, né? Porque enfim, é a pessoa que está encontrando um jeito de se expressar, né? Então, se a gente for nomear o que elas são, a gente está categorizando, a gente está olhando de fora, a gente está categorizando a partir de uma teoria, a partir de sei lá, né, de um manual de classificação de tipos sexuais ou de gênero. Isso para mim não faz o menor sentido. E ser uma mulher trans para mim é digno de muito orgulho. Eu faço questão que as pessoas saibam. Embora tenhamos conseguido alguns avanços em políticas públicas na questão da saúde e do bem-estar da população trans, por aqui, o preconceito e a falta de informação ainda são os maiores obstáculos. Até quando? Antigamente, não adiantava você pedir. Eles faziam questão de chamar aquela pessoa pelo nome civil. É humilhante, é degradante, mas o preconceito existe. Eu te digo isso porque eu sou uma mulher trans, eu sou negra, eu sou pobre. E se tem uma coisa que eu conheço é preconceito e homofobia. Era para vir o nome social,
mas eu já era uma trans. E isso já gerava um processo, eles me constrangirem com o nome social, com o nome de batismo no meu crachá. E essa carteirinha, ela faz a diferença porque mostra que nós temos o direito de ser chamados pelo aquele nome social. E a carteira de nome social vem efetivar um direito humano, o primeiro direito civil de todos, que é o nome. É muito inovador. Bauru é o primeiro município do Brasil a tornar isso uma realidade. O estado do Rio Grande do Sul foi o precursor, mas lá foi no âmbito estadual uma carteira que se equipara, digamos assim, ao RG. Algumas cidades do interior, ela tem essa carteirinha social, mas é patrocinada por algumas ONGs, ela não tem forma de lei. Bauru foi a primeira do Brasil, o primeiro município do estado de São Paulo, em que essa carteirinha se tornou decreto-lei, né? Após o projeto pronto, a gente levou até o prefeito, ele analisou e prontamente ele concordou, mandando para a Câmara. A prefeitura abraçou, mas verba não era tão alto, mas o conselho não tinha. Chegamos à Igreja Católica, que prontamente nos cedeu e patrocinou toda a carteirinha. Foi muito legal verificar uma entidade católica, então não foi um posicionamento da igreja, mas de uma instituição ligada a ela. A carteira social viabiliza para que ela se sinta digna e saber que ela tem direito. Nenhuma cidade do país é preparada para receber uma trans. Eu não conheço nenhuma. Se alguém conhecer, eu gostaria de saber, porque não é Bauru, lugar nenhum. Tem médicos que também não sabem o efeito que dá. O médico não aprende isso na faculdade. Ó, o sexo masculino vai tomar um hormônio, vai ficar assim, pode dar uma cor. Eles não sabem. Eu acho que eles estão acompanhando junto. Teve trans antigamente, não muito tempo atrás, mas que era mais silicone industrial, essas coisas, que faz muito mal para a saúde. E agora que está fazendo mal, então os médicos estão acompanhando de agora, porque as que morriam antigamente não tinha mídia. Morria ali com infecção generalizada, os médicos não estudavam. Morria com silicone, era como se fosse o resto. Morreu em terra, não vamos estudar. Não é para pôr isso daí, então eu acredito que acontecia muito isso. É preocupante que não tenhamos um correto acompanhamento dessas pessoas e que tomam hormônios por conta própria, porque isso deriva em doença e acaba, né, permitindo que pessoas travestis e transexuais tenham uma expectativa de vida muito menor. De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto tá sempre em desconstrução. Mulher, 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 mulher. Mulher, 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 mulher. E outra mulher. E outra mulher. É sempre uma mulher. Ela tem cara de mulher. Ela tem corpo de mulher. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito. E o pau de mulher afinal. Me dói lembrar que eu faço parte do país que mais mata a população LGBT do mundo. E a população trans é a mais marginalizada. A cada 23 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil. Isso é muito grave. No caso da Evelyn, por exemplo, ela foi encontrada e teve muita sorte, né? Sobreviveu e está trabalhando. Mas o último caso foi muito triste. Uma pessoa foi encontrada num bairro totalmente desfigurada. Foi chamado ao hospital na tentativa de fazer o reconhecimento dessa pessoa.
Mas ainda que eu a conhecesse, seria impossível reconhecê-la, porque de tanto hematoma. Então, era uma coisa horrível, porque o agressor ingressou com uma barra de ferro e retirou toda a mandíbula, e essa pessoa perdeu todos os dentes. Infelizmente, num primeiro momento, a polícia registrou o boletim de ocorrência como lesão corporal. Depois, a nosso pedido, isso foi alterado para tentativa de homicídio e, na sequência, para homicídio consumado. Mas a autoria permanece desconhecida. Então, nós temos uma lei estadual que pune de forma administrativa a homofobia. A homofobia ainda não foi criminalizada. E penso que essa deva ser a grande bandeira do movimento LGBT nos próximos anos, a criminalização da homofobia. É sem pé nem cabeça proibir uma discussão sobre gênero na sociedade, porque a gente está discutindo sobre respeito e sobre violência, né? A discussão tem a ver com isso. Discutir gênero também tem a ver com as crianças poderem estar livres para descobrir o que elas gostam, né? Se manifestar com tranquilidade. Cada escola, né, junto com cada família, tem que encontrar um jeito de permitir que essas questões circulem, no sentido de os professores têm que saber que essas crianças existem, né? Enfim, as famílias têm que saber, as escolas de um modo geral têm que saber, né? E eu acho que cada escola tem que encontrar o seu jeito de lidar com isso. Basta você, na aula de biologia, você abrir o tema sexualidade, né? Basta você, na aula de língua portuguesa, você abordar um trecho de literatura sobre homossexualidade, não é? Basta você, na aula de sociologia, você abordar o índice de mortes dos homossexuais. Quer dizer, é um tema que pode ser abordado por qualquer matéria, não é? E não precisa ser uma coisa específica, uma cartilha, né? Basta ser educador para entender o ser humano, não é? E ser bem informado. Com o que as crianças podem brincar, como é que as crianças se expressam, como é que elas se manifestam, né? E aí a gente sabe, pela psicologia e pela psicanálise, que é com que eu trabalho, né, que na cidade de 3, 4, 5, 6, 7 anos, as crianças estão brincando de tudo. As meninas querem brincar de boneca e também de carrinho, os meninos podem brincar de casinha, podem brincar de médico, podem correr, as meninas não têm que, enfim, jogar queimada ou jogar vôlei, os meninos futebol, quer dizer, as crianças querem experimentar, elas são curiosas, elas querem se soltar. O plano municipal foi aprovado, ele está vigente, foi uma polêmica muito grande, mas tivemos êxito e ao final, de fato, né, nós temos uma política municipal de enfrentamento à homofobia nas escolas. A discussão é entender que o coleguinha do lado que é afeminado, ele nasceu assim. É uma outra discussão. São pequenas ações dessas, de políticas públicas, que a gente quer discutir. Jesus Cristo foi uma figura extremamente vanguardista para a sua época. Jesus Cristo quebrou regras e costumes em termos de relacionamento humano que escandalizou a sociedade. Então, as religiões cristãs, ao invés de serem vanguardistas por quererem amar o ser humano, não, elas acabam se prendendo à tradição, a regras e costumes que foram criados bem posteriormente a Jesus, não é? E acabam, assim, obstaculizando a evolução da sociedade. Que eu acho que, como sempre fala na Bíblia, né, que o homem fez Adão e Eva, que assim tem que permanecer homem e mulher casado, não mulher com mulher, homem com homem. Como já tem isso formado na cabeça, para aceitar e ver é mais difícil. É bem complicado. Tem gente que acha que só existe gays de um século para cá, entendeu? Vai pesquisar, isso está super disponível agora. É uma questão das cavernas, é inerente à nossa existência. Sentir atração, sentir conforto, sentir afetividade pelo mesmo gênero. Eu já ouvi meu pai dizer que para ter um filho gay era melhor que ele nascesse morto.
Aí eu falei assim, uau, da onde você tirou isso? Você tá ligado que sua filha é lésbica, né? Você sabe, né? Ele sabe, ele trata a Mônica muito bem. Mas é uma alienação tão grande, assim, que não passa pelo crivo de raciocínio nenhum. Tipo assim, a igreja falou pra mim que isso, então é isso, beleza? A intolerância do ser humano tá ficando muito visível. E eu acho que, tipo assim, ó, tinha aquela falsa visão de que tava se aceitando. Na verdade, tá voltando aquilo tudo que a gente sempre soube que nunca saiu daí. Isso é verdade. Você dizer para um homossexual, olha, nós aceitamos você, mas não a sua sexualidade, e você está convidado a ser casto, viver castamente pro resto da vida, ou casar-se com uma mulher, é um absurdo, né? Quer dizer, como é que eu posso dividir uma pessoa da sua sexualidade? Isso primeiro que não se faz, né? Segundo que isso causa uma homofobia na sociedade muito grande, né? As famílias acabam se tornando homofóbicas, não é? Com um discurso religioso, com um discurso mais tolerante, né? Mas a homofobia se torna presente aí, através dessa postura. Isso não é uma postura de amor. Que tipo de amor é esse, né? Eu aceito você, mas não a sua sexualidade. Mas a gente pode sim ter um lado, uma coisa diferente do que se diz da religião e acreditar em alguma coisa. Tudo bem, essa religião não permite essa manifestação, essa sua orientação, etc e tal, essa sua condição. Tudo bem, mas isso não inviabiliza você de acreditar em algo, de chamar esse algo de Deus ou de chamar de outro nome. Eu frequento uma igreja evangélica. O pastor da minha igreja me cumprimenta com um beijo no rosto, na frente de todos os outros membros. Isso não causa espanto em nenhum. Porque eu também, como gay, eu também tenho direito a ter acesso à palavra de Deus. E por que não? Eu atendi, depois da minha excomunhão, um rapaz de uma determinada religião, que era organista, foi convidado a ser líder religioso, não é? Mas ele tinha que casar com uma mulher. Não é? E aí descobriram que ele estava namorando um rapaz aqui em Bauru. Até que veio um rapaz de São Paulo, filho de um pastor, conversar com ele, e que é gay também, e falou para ele, ó, basta você casar com uma mulher. Você pode continuar com seus casos depois. Então, tudo isso é muito esquizofrênico, né? Tudo isso é muito antiético. Uma pessoa um gay, um homossexual que às vezes é infeliz, ele se converte a alguma religião, a alguma igreja, ele deixa de ser gay por 1, 2 anos e depois ele volta na mesma vida que ele tinha. Eu acho que isso acaba sendo humilhante, entendeu, para a pessoa. Correr atrás de uma coisa que ela só precisa se aceitar. Em alguns determinados momentos, eu comecei a perceber que as perguntas que eu fazia à igreja, né, aquilo que eu seguia, a Bíblia, eu não obtinha resposta. É por isso que muitas pessoas dentro da comunidade acabam indo para aquelas religiões mais de cunho afrodescendente, que têm uma aceitação muito melhor, trabalham melhor com isso. O espiritismo trabalha bem com isso, o ubandismo também, o candomblé também. Então, acaba o pessoal indo tentar procurar o acolhimento dentro dessas outras religiões. O que não pode, aí a gente ter aquela religião master que vem, domina, quer que todo mundo siga, aí a gente volta para a Inquisição, pelo amor de Deus. Deus que me proteja disso, né? Não dá. A religião vai ter que fazer o meia-culpa, como ela fez com os judeus no Holocausto, como ela fez com os queimados na Idade Média, acredito que fez. Ela vai ter que fazer com os gays no Brasil. Eu acho que nós vamos precisar talvez de um outro Papa. A gente vê o Papa Francisco aí dando sinais, né, sutis até, de mudanças, mas ele não consegue mudar nada. Por quê? Porque o clero é extremamente conservador. Não adianta eu querer casar dentro de uma igreja católica de véu e grinalda, porque a religião não permite, é da religião, eu tenho que respeitar a religião. Mas a religião também não pode querer me obrigar a seguir os seus ceitos e preceitos dentro dessa vertente. Quem sabe as religiões venham a se converter, né? Porque se Jesus Cristo viesse hoje, não é? Provavelmente Jesus Cristo viria como gay. Não é? Se ele fosse um brasileiro, não é? Ele viria como gay. Porque se o verbo se fez carne, aí ele se fez carne na periferia do mundo, que era a Palestina. Ele se fez judeu, não é? Que era um povo discriminado, dominado por Roma. Ele não se fez um romano
da elite romana? Ele se fez um judeu carpinteiro. Não é? Então, se ele viesse hoje, ele nasceria no terceiro mundo, por exemplo, do Brasil, não é? Seria talvez um gay, vou afirmar até mais, ele seria uma lésbica, não é? E negra, para mostrar que ser negra, lésbica e pobre é ser humano. Não é? E aí apareceu o primeiro casamento gay, e aí eu fui fazer. Não é? Falei, não, eu tenho que ser coerente, não é? Porque qual é o problema, né, de fazer um casamento gay, né? Onde há amor, né, há matrimônio. Onde há amor, há casamento. Não é? A gente tem que celebrar esse casamento. Então, o casamento gay é tão quanto importante ao casamento hétero, né? Porque é um direito igual de todo mundo, né? Tem diferença, só porque são casal homossexual, os outros são héteros e a gente não poder fazer a mesma coisa. Mas Eu acho ainda legal. é meio preconceituoso, até por causa do escrivão, né? Aí, porque a gente não tem que ser beijo na testa. Ainda assim tem muita... Um casamento antes muita do coisa. nosso foi de hétero e teve beijo normal, então a gente tem que ser beijo na testa. Então eu sempre me relacionei com homens, aí desse relacionamento com o pai dele, acabei engravidando. Mas tenho certeza que a criação dos nossos filhos vai ser totalmente diferente de como a gente foi criada. Sim. Para que também, além deles não ter preconceito com as pessoas, eles também não sofram um preconceito. Eu fico muito feliz que a gente possa hoje comemorar. Lamento que não seja por conta de uma legislação, né? Mas, mais uma vez, quando o legislativo falha, o judiciário entra e, mais uma vez, aí, dá esses direitos para a gente que é tão importante e fundamental. Como essa luta no meio já é bastante preconceituosa, a gente tendo apoio de todo mundo mesmo, é bem importante, ajuda a gente também a lutar e ter o nosso espaço. Meus olhos, minha imensidão. Minha boca, meu coração, coração, toque a minha pele. Esse é o meu cabelo. Sinta meu cheiro. Eu tenho mais. Sabe, a atual onda de conservadorismo no Brasil me assusta. E é impossível desassociar esse fato com a bancada religiosa que tenta a qualquer custo dominar a política no país. O que a gente enxerga hoje no nosso país? A gente vê todos os evangélicos se unindo e elegendo os seus representantes. Nós vimos a bancada ruralista se unindo e elegendo os seus representantes. E a gente vê os militares se unindo, inclusive devem criar um partido recentemente, e elegendo os seus representantes, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. A comunidade LGBT não discute política. A comunidade LGBT não se interessa por política. Vou falar aí 90%, né, com todo respeito aos 10% que se preocupa. Não sabe o que é a força política de ter um representante. Uma política decente que batalhe, que lute pelos nossos direitos. Não só pelos nossos direitos, né? Como o direito de todo pagante de imposto. O significado de ter um vereador LGBT é muito maior do que a população, principalmente a população LGBT, enxerga. Né? A população, ela enxerga, ela tem aquele olhar que, olha, eu tenho um representante lá e que vai defender meus direitos, pontos. Não é só isso. Em Bauru nós conseguimos avançar muito quando conseguimos eleger um vereador que pudesse, né, ir para o enfrentamento. A minha história começou
na verdade, com uma luta que nós travamos, a Associação Bauru pela Diversidade, na qual eu fui presidente por 4 anos, justamente por uma legislação que estava tramitando na Câmara Municipal, que foi a legislação que criou a Semana Municipal de Combate ao Preconceito e Discriminação, a Lei 5.972, de 2010, aonde nós travamos uma luta muito grande com um vereador da ala conservadora e que não aceitava que a palavra LGBT estivesse, né, fosse contemplada neste projeto, que por fim eles acabou retirando LGBT e colocou no genérico, né, uma semana de combate ao preconceito e discriminação para todos os segmentos da nossa sociedade. E conseguimos aprovar uma série de ações, exemplo da Semana Municipal de Combate ao Preconceito e Discriminação, a exemplo do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, a exemplo da inclusão do enfrentamento à homofobia no Plano Municipal de Ensino. Eu acho que tudo começa por aí, pela política e muito mais pela educação também, né? Se a pessoa recebe uma educação boa, com fundamentos, nada disso seria necessário, por exemplo. Boa parte da população trabalha com as caixinhas muito bem delimitadas. Eu acho que isso organiza muita gente a entender o mundo que a gente chama de binário, né? Cria muita angústia para essas pessoas perceber que há um trânsito entre as caixinhas, que as caixinhas não estão estanques. É a mesma coisa, se você vê 2 caras juntos e aquilo te incomoda, significa que automaticamente, se te incomodou e você está quietinho, é porque dentro de você alguma figurinha foi preenchida no seu álbum que está sendo formado com a sua existência. E a reação, em vez de ser vou tentar entender, é uma reação de eu não vou deixar que isso aconteça. Se aquilo te incomoda e você fica aviltado e chama gente para agredir, é porque dentro de você, esse monstro, ele emergiu com tamanha força de Godzilla que ele te devora e estoura a sua carapaça, que é a carcaça que faz você se manter ali no social, sendo uma coisa definida. Ó, a gente te conhece, cara. Você gosta de bola, o teu nome é Juca, é o apelido que a gente te deu. E você é muito bom na sua esquerda, você tem uma namorada que é a Gisele, e aí se isso vier assim e você sente que está tudo correndo risco, na hora você fala, eu matando isso que está fora de mim, eu não vejo mais, não existe e eu não sofrerei mais. A questão toda é como é que a gente reage àquilo que é diferente. Porque esse é o grande X da questão, né? Eu suporto ou eu não suporto o diferente de mim, né? A ABD deu origem ao projeto que foi idealizado de Bloco Unidos da Diversidade, no Carnaval de 2010, quando o Carnaval voltou para o Sambódromo. Como tinha essa essência de promover, divulgar a diversidade, eu tive a ideia de convidar uma transexual que era artista residente da Casa Noturna como madrinha do bloco, que foi a Naomi Sayles. A gente inscreveu ela no concurso de rainha do Carnaval de Bauru, só que as outras candidatas se sentiram assim, tipo, em desvantagem por concorrer com uma transexual. Daí que surgiu o título de Rainha da Diversidade no Carnaval de Bauru. Você ter uma representatividade, você ter a demonstração, né, e a eleição de uma rainha da diversidade é muito importante.
e isso agrega muito no sentido de aproximar o público heterossexual dessas pessoas para que as conheçam. É legal que hoje em dia, depois do segundo ano, as escolas de samba, cada uma manda a sua candidata, né? Então criou-se essa cultura também nas escolas de samba da valorização da trans. Porque somente essa convivência com as diferenças é que vai oportunizar que se possa avançar e que haja uma efetiva inclusão social. É a festa que as pessoas se abstraem, se libertam de todos os preconceitos. Então, o carnaval para mim é essencial para valorização assim dessa cultura da diversidade. Profissionais que trabalham na montagem dos carros alegóricos, nas fantasias, nos adereços, gera emprego para muita gente que às vezes durante o ano de repente é discriminado pelo mercado de trabalho, não consegue trabalho. O carnaval, as escolas de samba acolhem toda essa comunidade. Carnaval, eu sempre vi assim, a gente saía do anonimato para virar estrela. Porque a escola papericava, toda a agremiação vinha. Você chegava, gente, fala, não é? É muito gostoso, né? Chegava Nossa senhora. nas quadras, é a estrela, chegou, tipo assim, você em carro, vai isso, aquilo outro, faz parte da escola. Aí a gente não tava assim, eu achava E eu não sei sambar, bebi 2 cervejinhas, o samba pega no pé, que eu não paro mais. Ai, se eu pudesse emprestar a minha memória para que vocês entendessem o quanto doeu ver tantos partirem. Mas, na verdade, o que dói mesmo é saber que ainda hoje, com tanta informação e recursos, muitos ainda não se cuidam como deveriam. Quando nós conseguimos abrir uma casa para poder funcionar como casa de apoio, a dona da casa descobriu que era para ter pessoas com AIDS e ela não permitiu. Então eu ficava muito injuriada de ver o preconceito que as pessoas tinham. Até que eu comecei a entender, né? Porque a falta de informação era muito grande. Então acabou sendo conhecida como a peste gay. E falar de AIDS era uma coisa muito séria. Falar de AIDS era enfrentar, pelo menos nós tínhamos 1 a 2 casos por dia, porque foi a época do boom que deu de pessoas contaminadas. Tivemos um mês que nós tivemos 1 paciente por dia morrendo. Você consegue imaginar que com 55 anos eu tinha uns amigos que eram e ferviam comigo. Tem um que está vivo. Eu posso te dizer com toda certeza que houve uma banalização do problema da AIDS, porque hoje aparece o portador de HIV, não aparece o doente de AIDS. O doente de AIDS que nós conhecemos, que eu conheci na minha época, nós conhecemos quem trabalhou na época, era aquela pessoa fraca, debilitada, magérrima, inclusive era sem cabelo, pele acinzentada, enrugada, porque ele causava um envelhecimento precoce. Eu vi em São Paulo que está assim, ó, a matança de novo. A AIDS está pegando todo. Então é uma maneira de ver o mundo totalmente pré-histórica. Hoje em dia você briga para o cliente usar o preservativo, porque ele mesmo não quer usar. E não tem faixa etária de idade. Falar assim, é os mais velhos. Não, os novinhos são pior. Então é uma maneira de ver o mundo totalmente pré-histórica, porque a gente está falando que hoje tem os caras que se carimbam. É lógico que eles vão se carimbar, se forem humanos como eu me sinto, até uma hora que morrer muito do lado deles, porque ninguém continua se carimbando, que aí seria pessoas capazes de brincar de roleta russa. Eu não sei se tem essa coragem. Você brinca quando você não tem vínculo real com a vida, quando a sua vida não foi chupar manga, cair da árvore, fazer troca-troca, brincar de médico. Quando você não fez isso, talvez você tenha um menor apego à vida. Mas se você tiver apego à vida, morreu 1, você fala, ele se fudeu. Morreu 2, ela não teve muita sorte, porque as meninas foram. Quando morre um monte, você nem consegue mais bater. É importante saber disso. Você fica com medo que ele subtrai a sua sexualidade. Você fica um ser sexuável, mas a sua pulsão sexual ela desaparece. Você pode fazer qualquer coisa,
porque ela está ligada à morte. O Cazuza é poeta, cantou isso. Ele sabe do que eu estou falando. Parece piada, mas em 2017, um juiz do Distrito Federal autorizou que psicólogos possam oferecer terapias de reversão sexual, que popularmente ficou conhecida como a cura gay. Uma grande discussão tomou conta das ruas. Mas será que alguém ouviu o outro lado desta moeda? Cura gay. Ai, eu não sei se eu dou risada ou choro. Tem que dar risada, né? Um absurdo, né? Gente, eu tenho até vergonha disso. Vou tomar um anti-homossexual, eu vou ficar boa. Né? Ai, maravilhosa. Eu tomei semana passada, sou curada, como vocês podem ver. Ai, menina. Ah, esse daqui foi um hormônio que bateu errado. Fala nada. Reparou que eu não tirei o buço? Ai, menina. Então, eu tô procurando esse remédio, eu quero me curar, eu quero trocar minha prótese mamária por uma prótese torácica. Meu Deus do céu! Mas eu tenho que falar? Porque é tão ridículo, é tão pré-histórico você falar de... Olha, em primeiro lugar, eu não quero parecer muito reacionário, mas eu acho que o hétero não tem que falar dos viados. Primeiro que sexualidade não é doença. Não é? A homossexualidade é como a heterossexualidade, quer dizer, como a bissexualidade também. Só que, infelizmente, tem pessoas que levam esse absurdo a sério. Isso não existe. Não existe cura para o que não é doença, absolutamente. Então, nós estamos aqui também como uma forma de resistência, né? E quem diz que é psicóloga, alguém vai me mudar? A formação que eu tenho desde criança. É verdade. Aonde? Entende? Eu acho que isso também é um puta do retrocesso. Tinha muita gente querendo justificar o negócio dessa cura, falando, ah, não, mas é só pra quem tá procurando essa cura, a gente não vai tentar curar todo mundo. Só que você não tem que tentar curar ninguém, tipo, nem quem tá procurando. Porque as pessoas que ela tá procurando uma cura, ela não tá procurando uma cura pro que ela tá procurando uma cura pras coisas que ela sofre. É a sociedade que realmente o reprime desde cedo, não é? E faz com que ele tenha neuroses e problemas, não é? Mas é a sociedade que o torna doente, não ele é um doente, porque é homossexual. É absurdo. Por que não cura, então, o homofóbico? Por que não cura lá o racista? Por que não cura os ladrão, os políticos que se corrompem? A política ela está tentando desviar o seu foco, tentando trazer uma temática de cura, de que nós gays precisamos de cura, para eles continuarem fazendo e tomando decisões lá. É um exemplo muito simples. Será que não caiu a ficha de ninguém ainda? E parece que dentro da liminar não se fala necessariamente de uma cura gay ou que o tratamento seria permitido, mas dá o aval para profissionais da psicologia trabalharem a homossexualidade, se necessário, tratar a homossexualidade. Então tá, tudo bem, a liminar não fala da cura gay, mas começa assim, né? Precisa começar de alguma forma. Não dá para começar assustando, então a gente vai de sutil, vai comendo pela borda. E isso é o que acontece. Se eu começo a possibilitar essa opção de tratamento, daqui a pouco ela se torna obrigatória. Daqui a pouco existe um tratamento que todo mundo vai ter que fazer. E daqui a pouco ele é uma tortura, não é mais um tratamento. E daqui a pouco a gente está num campo de concentração de novo. Esse que é o problema. Essas sutilezas que vão colocando e a gente não percebe. No passado, temos notícia de que pessoas LGBT foram levadas a manicômios, sofreram lobotomia, tratamento de choque, e os resultados não foram satisfatórios, no sentido de que não se alcançou cura. Sendo artista, eu vou conseguir lutar de uma maneira mais direta contra todo tipo de preconceito, né? A arte é a melhor forma, eu acredito, hoje, pra gente poder falar. A homofobia existe porque o amor dói. E não só porque dói em quem ama ou em quem é amado, mas dói pros outros, pros de fora ver. Ver as pessoas se amando. Pessoas que não sabem o que é o amor, o que é amar de verdade, o que é enfrentar coisas por conta do amor.
essas querem curar as pessoas que amam. Você vai me sorrir, você vai se curvar. Você vai desistir, mas vai se acostumar. Tem pessoas que não sabem a diferença, às vezes, de ser drag, de outras artes, né? O pessoal não entende muito. O João, eu acho que todo mundo, para quem conhece, o João é muito quietinho, né? E a Paola, eu consigo ser uma outra pessoa. É como se eu botasse as características de quem eu gostaria de ser para uma pessoa, tipo, já existir, assim, para uma drag existir, dar as caras e ser o que eu queria ser. Nós somos artistas, a gente está divulgando a arte drag. A drag, ela era muito julgada como clube, né? Tipo, alguma coisa que você só vê em boates. Era uma coisa restrita a todo o público. Porque uma drag, querendo ou não, ela já assusta, né? Ela causa uma certa intimidação nas pessoas. Mas como são 10, a intimidação é muito maior. Então, para que algum possível agressor ou alguém venha dentro de um estabelecimento público fazer algo de forma direta e intencional, é muito mais difícil. Quando a gente vai pra rua, a gente não sabe o que esperar das pessoas, né? Essa reação pode ser positiva, pode ser negativa. Graças a Deus, todas as vezes que a gente saiu, a gente só recebeu coisas positivas. A gente mostra pra eles que a gente não é um bicho de 7 cabeças, que a gente é uma pessoa normal, que a gente é comum. Apesar de eu trazer muita coisa do universo feminino na minha montação, eu gosto da barba justamente para contrastar o máximo possível com isso. Para as pessoas entenderem que eu sou drag queen, eu não sou transformista, então não vou me travestir do gênero oposto. Eu estou me montando do que eu quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode não ser nenhum dos dois, não precisa nem ser humano, pode ser um animal, alguma espécie diferente, pode ser um alienígena, pode não ter nem espécie, pode ser uma planta se eu quiser. Eu estou apenas me montando. E é uma manifestação artística, ela não tem regra. Ela é do jeito que ela tem que ser manifestada naquele momento. E a drag queen, ela é uma manifestação artística. A gente percebeu uma migração muito grande de pessoas das cidades menores, né? Que essa mesma liberdade que você vê aqui em Bauru, se você pegar e você for aqui para Bariri, por exemplo, que é uma cidade ao lado, ou Agudos, Piratininga, ou qualquer outra cidade, você vai perceber que é completamente diferente. Né? Não existe essa liberdade. Então, as pessoas vieram para Bauru e hoje é muito comum, aonde você anda, você nota que o público LGBT aumentou na cidade com a vinda dessas pessoas e os próprios bauruenses também se sentiram mais à vontade para assumir aí a sua sexualidade. Eu sinto que Bauru é uma cidade que pode se mexer mais, né? Que pode... ela tem focos interessantes, ela poderia se tornar mais interessante, talvez essa questão da jogadora de vôlei agora num time, né? Dizendo que se sentiu acolhida aqui, é mais um foco, né, que pode tornar Bauru mais livre. Né? Bauru ele tinha o conselho do idoso, da mulher, do negro, do portador de deficiência e não tinha o conselho de atenção à diversidade sexual. O CADES é uma grande conquista municipal também. Bauru é uma das poucas cidades que tem um conselho instituído por lei, então temos a possibilidade de propor políticas públicas, de acompanhar a execução dessas políticas pelo poder público, mas também auxiliá-lo a todo tempo na execução dessas tarefas. E nós conseguimos, por intermédio de outras lideranças aqui em Bauru, instituir o Conselho de Atenção à Diversidade Sexual, para atender as demandas também que vinham das transexuais, dos transgêneros. A ABD ela nasceu no ideal de constituição e construção do direito da igualdade. Também para somar forças a outras lideranças, instituições, movimentos que lutassem contra o fim do preconceito, da intolerância e da desigualdade. Eu acredito que primeiro a gente tomou um susto muito grande com Bauru, né? Porque a gente tinha aquele pensamento, olha, Bauru é uma cidade retrógrada, conservadora, e a gente se surpreendeu na primeira parada, com 15 mil pessoas. Nós não tínhamos muito contato com o poder público, né? Quando a gente foi falar com o prefeito, ele se surpreendeu quando nós chegamos, porque, olha, tem um pessoal, né, que quer falar sobre a parada gay de Bauru. Olha, nós vamos fazer a primeira parada de Bauru e nós viemos aqui comunicar e gostaríamos muito que a prefeitura pudesse nos apoiar.
E a partir daí, o segundo ano, que a gente começou a ter um apoio maior, porque já houve uma programação da prefeitura, e a partir daí não parou mais, né? Tanto é que é considerada a segunda maior parada do estado de São Paulo. Eu gosto de gente feliz, de gente do bem, de gente que espalha o amor e arranca um sorriso das pessoas. Tem que ter representatividade, sim. Afinal, não podemos deixar que ninguém se torne invisível. Todos nós existimos. Glória Groove, vai segurando. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Olha meu mano, primeiramente, graças a Deus tô viva. Não dá pra saber o que vai acontecer quando você vive nessa vida marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu. Cheguei com força, tomara que não mexa em tosca. Quando não é assim, passa o mic pra mim que eu vou samba na cara dos coxa. What? I'm sorry, se te ofender eu não chore. Fiquei confusa, ô manaretusa, me chama pra tomar um porre. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra... Vou apagar a luz aqui, tá? Pode apagar. Vamos começar a última hora de hoje não com uma notícia, mas com um desabafo. Hoje eu fiquei bem triste, incomodado aí quando o Jornal da Cidade, nosso parceiro, postou a confirmação da vinda da Pablo Vittar para Bauru na Parada da Diversidade, e nos comentários do post no Facebook tinham várias pessoas lamentando e fazendo comentários preconceituosos. Tem reclamações lá de que a cidade tá gastando dinheiro com isso e não com coisas importantes, que a cidade só faz festa, festa, festa e não investe em outros setores, inclusive comentários homofóbicos escancarados. Eu tenho certeza que tem muita gente que concorda comigo, não só a parada, mas a Semana da Diversidade, que começa sábado agora, é tão necessária quanto outros eventos e outros investimentos que a cidade faz, e comentários como esses, né, mostram mais ainda a necessidade de investir nisso, que é educação. Enquanto as pessoas não se educarem e respeitarem as diferenças, é preciso sim Parada da Diversidade, que não acontece só aqui em Bauru, né? Acontece no mundo inteiro. Tem gente que só se sente segura de sair na rua e ser quem realmente é nesse dia. É inadmissível que em 2017 a gente tenha pessoas destilando ódio e preconceito por aí, que supremacistas brancos saiam nas ruas, né, com armas, querendo a morte de negros e gays, e mais que isso, apoiando o nazismo. É muito importante a gente separar a liberdade de expressão de liberdade de opressão. Preconceito e desrespeito com mulheres, negros, gays ou qualquer outra pessoa não é liberdade de expressão, é burrice, é babaquice, é falta de humanidade com o próximo. Não adianta ficar bravo, não adianta destilar preconceito por aí, porque a gente devolve com informação, amor e respeito. Pablo Vittar é atração confirmada na Parada da Diversidade e tá chegando pra rebolar bem na sua cara. Aceita. Bom, eu tinha acabado de ver uma notícia no Facebook do Jornal da Cidade, das pessoas falando que a Pablo Vittar viria para a parada, e de muita gente tipo, fazendo muito comentário de ódio, tipo, homofóbico, assim, tipo, não era uma coisa assim, oculta, era uma coisa que as pessoas, tipo, tem que matar, tem que, sabe? E isso me deixou muito em choque. Eu até me engasgo para falar, porque assim, nós somos iguais a todo mundo. O motivo da parada é o quê? Que nós estamos ali, estamos unidas em busca de um emprego, em busca de uma oportunidade, em busca de uma bolsa na faculdade. Então a parada para mim é isso. E aí a gente pensa que essas coisas de homofobia e de gays morrendo na rua são coisas distantes. E é isso aqui perto da gente, numa cidade do interior de 400 mil habitantes. Então isso me chocou muito, me deixou muito chateado e me afetou real, assim, eu fiquei muito triste, fiquei mal naquele dia. Notícia triste, a 10ª Parada da Diversidade de Bauru, que ia ser no domingo da semana que vem, dia 27, foi cancelada depois que a cantora Pablo Vittar teve que desmarcar o show por recomendações médicas. Mas aí é o que eu te pergunto, as pessoas querem fazer a parada para lutar pela causa ou para encher a cidade e movimentar o financeiro?
A gente precisa diferenciar duas coisas. A parada não é mais uma marcha, onde a gente vai marchando em prol do direito e tudo mais. A parada é um lugar onde a gente pode ter essa voz para reivindicar direitos, mas também é um lugar onde a gente comemora mais um ano de vida, o direito que foi conquistado, as coisas boas que têm acontecido, as conquistas e tudo mais. E a parada, mesmo como um evento mais festivo, ela é um ato político gigantesco. Olha o número de pessoas que vão pra rua. Mas, tipo, você tira o show, parece que não existe mais nada, e aí o pessoal esquece. E eu falo isso, tipo, por mim, e por ela, e por todo mundo, porque é um pensamento comum, assim, sabe? A gente não consegue pensar o porquê que aquilo está sendo feito realmente, para quem que aquilo está sendo feito, e qual é o efeito que aquilo vai ter. A gente acaba pensando só na parte da festa, porque foi uma cultura que se criou. E quando cancelou a vinda da Pablo, e as pessoas simplesmente, não vou, não vai ter mais nada, ou então falou-se que ia ter o encontro e não mais a parada, e desmereceram o encontro por assim só, é onde você vê que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em ir, ferver, beijar na boca, se drogar e esquecer um pouquinho de, nem que seja assim, se informar sobre a sua própria comunidade, sobre a sua própria história de vida. Porque também essas paradas gays, as coisas que acontecem com o pessoal do meio, eles fazem muita coisa errada ali dentro. É muita pelada, muito baixaria ali dentro das paradas. Isso que acaba acabando com a gente. Na cidade tem vários artistas maravilhosos, incríveis, que poderiam apresentar um bom trabalho, como apresentaram, não foi uma parada, foi só um encontro, e eu tenho certeza que nenhuma delas deixou a desejar nas apresentações que foram feitas. Quando foi cancelado, meio que a gente fez tipo um manifesto na internet e todo mundo começou a pedir, tipo, não só o encontrinho, mas que tivesse um show. Mas que o foco mesmo é aquele tema que todo ano tem na parada. Eu acho que as pessoas têm que correr atrás disso. O nosso foco é esse. E o movimento não é só festa. O movimento não é só trio elétrico. O movimento social é outra coisa. É outra coisa. É sair da sua zona de conforto e manifestar em prol de um outro amigo que você nem sabe se ele está sofrendo ou não. Isso é movimento social. É lutar por quem você nem conhece. Nós temos uma lei municipal que institui a Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação, que carinhosamente a gente chama de Semana da Diversidade. E o encerramento dessa semana se dá com a parada. Porém, ao longo de toda a semana, a gente realiza muitas atividades voltadas para servidores públicos, para a sociedade civil, e a gente percebe o total desinteresse da população LGBT. Cada notícia diária que você vê é um retrocesso e as pessoas não estão preocupadas. Então, quando você monta uma parada gay em Bauru, que eu participei desde a primeira, onde eu fazia questão de falar por que precisamos nos unir. Se nós temos aqui 60 mil pessoas e nós temos lugares na Câmara Municipal onde podemos eleger pessoas que nos representem, vamos eleger pessoas para nos representar. O gueto é importante, a Gay Pride, tudo isso é importante. Ó, somos vivos, somos muitos, somos muito mais do que vocês imaginam. Olha o meu parente ali, ó, tá no meio daqui. A ideia é fantástica. Ela já é automaticamente, instantaneamente política. Eu morava no centro da cidade, eu ia até um restaurante almoçar, era verão, eu estava com uma mini saia, o policial me barrou e fez eu vir trocar. Então eu venho dessa época. Hoje a liberdade, nós temos uma certa liberdade, né, de andar com meu namorado de mão dadas, ele fazer um carinho em mim, em local público. Mas para chegar aqui, muitas morreram, perderam vida, fomos presas, espancada. Porque quem sofre o preconceito é que sabe, é uma doença, é uma ferida, ela não vai cicatrizar nunca. É uma dor que não passa. Só quem sofre, quem sente na pele, sabe quanto dói isso daí. Eu tenho um pouco de dificuldade de até ajudar quem me procura com essa dor. Porque a pessoa vem e fala para mim que ela não acredita mais em nada. Eu falo, mas me conte então a sua história do que você construiu sob o mínimo de alicerce. Aí a pessoa diz, eu me empenho, eu uso essa cueca. Eu falo, essa cueca é gay. Mas eu sou gay. Mas então você está dentro de um formato, você também vai no cruzeiro que é gay, você faz tudo. Os gays não são isso. O que é muito triste é porque a comunidade LGBT não é unida. Aí quando separa cada letrinha em si também não.
Isso é desesperador, porque a gente fala, como é que eu posso lutar e pedir por respeito, sendo que dentro da minha própria casa há essa descomunhão total? Há uma história, há uma luta por trás disso, mas eu acho que, então assim, conhecer essa luta é importante, mas o que eu acho mais importante é eles entenderem, eu não sei exatamente como vão entender, que a luta tem que ser contínua, porque o conservadorismo luta continuamente também. A ousadia nossa desapareceu. É assim que eu sinto. A nossa a capacidade de reproduzir o comportamento ditado aumentou de uma maneira... E aí o mundo começou a ser visto pelas janelas. A geração de hoje é uma geração da zona do conforto. Não é uma geração politizada e não é uma geração engajada. Por isso, esse deslocamento, né? Quer dizer, essa perda da memória histórica no caso da luta LGBT. Então, os jovens hoje estão vivendo o que foi conquistado, não é? Mas eles não estão enxergando que isso foi conquistado graças a uma luta. Então, acho que não é só conhecer a história dessa luta política, mas é mantê-la, né? O que não é fácil, né? Porque quando as coisas estão boas, a gente se acomoda, né? Então... O pessoal vê que tem uma história antes, que a gente vem conseguindo direitos, batalhando para um reconhecimento, mas que a gente não deixe isso voltar para trás. Que a gente respeite cada pessoa. E que nada foi fácil, foi tudo muito difícil. É bom você mostrar, porque desde o comecinho, não é verdade? Pra saber como que foi a realidade da história. Você, tudo muito fácil, hoje é muito fácil. Mas era muito difícil chegar até você conseguir seu espacinho, né? O acesso a você ser drag e a você ser gay hoje em dia é muito fácil. Só que ninguém está preocupado em mudar uma eleição. Ninguém está preocupado que nós estamos caminhando para a ditadura, para a censura. Quem sabe, em algum momento, né, o público LGBT faça a leitura desses outros movimentos. Por que esses outros movimentos, inclusive, porque o conservadorismo está crescendo muito? Né? É justamente porque eles estão se unindo, eles estão se fortalecendo e eles estão dominando todos os espaços do poder, enquanto a gente fica muitas vezes batendo boca no Facebook um com os outros. É uma pena isso. Eu já fiz a minha parte. Eu não consigo militar mais. Tá na vez dessas pessoas novas militarem. Porque eu não tenho mais força. Porque tudo que eu pude fazer, eu consegui fazer. Fui muito feliz. Mas o futuro é muito incerto porque elas acham que nunca vai acontecer com elas. E elas, então, não tomam providência nenhuma. Eu sou o Bauru. Venho para mostrar para todo mundo como somos, com toda a nossa diversidade, fazendo história. O que vão dizer de nós? Seus pais de Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutuar, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutuar, flutuar.
soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar. Aí cria uma boate, é gay. Todo mundo que tá ali dentro é gay. Ai, que preguiça. E se você chegar no dedinho, que eu chamo de cicirica, que é isso? Eu falo para as meninas, você tá caçando homem assim? Tá facinho, facinho. Qual é a conquista? Baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Eu era criança, eu já tinha isso na cabeça. Eu já me sentia como... Eu vestia roupa de menina. Eu pedia pra minha mãe roupa de artista, mulher, Gretchen, essas coisas. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tô adorando responder, gente. Tô me sentindo na Maria Braga. Tô achando maravilhoso. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. O fato de você ser artista, de você não ter dinheiro, né, de você ser pobre, porque aí você não vai ter emprego, e de você fazer parte da classe LGBT, ser negro, é uma luta.